Você já sentiu que, ao expor sua dor, acabou atraindo julgamento ao invés de apoio? Vivemos em um tempo em que a vulnerabilidade pode se transformar em munição nas mãos erradas. Há quem se alimente da sua fragilidade como se fosse força. Mas e se eu te dissesse que dentro da dor que te pesa mora uma chave secreta, capaz de despertar uma força que nada nem ninguém pode arrancar de você? Neste vídeo, vamos mergulhar em 15 princípios estoicos extraídos dos ensinamentos de Epicteto, não para sufocar o que sente, mas para transformar sofrimento em clareza, angústia em coragem e fragilidade em firmeza. E quando chegarmos ao princípio número 9, prepare-se. Poucos têm estômago para ele, mas quem o pratica encontra uma liberdade rara. Fique comigo até o fim. Essa jornada pode mudar a maneira como você enfrenta cada queda, cada perda e cada recomeço. O Epicteto nasceu sem direitos. Era escravo. Viveu à margem de tudo, sem posses, sem voz, sem nome. Mas em meio a tanta ausência, descobriu a única riqueza que nenhum tirano podia confiscar: o controle da própria mente. Enquanto homens livres se tornavam servos da raiva, do orgulho e do desejo, ele cultivava a soberania interior. Diziam que ele era miserável, mas ele sorria. Diziam que era fraco, mas permanecia inquebrável. Tentaram quebrar seu corpo, jamais tocaram sua alma. Epicteto não escrevia para cátedras ou salões dourados. Falava daquilo que sangra: perdas, humilhações, fúria, mas também falava daquilo que salva: força, resistência, transcendência e, sobretudo, ele falava de liberdade. Não a dos grilhões, a mais valiosa, a liberdade emocional. 2000 anos depois, suas palavras ainda ardem como brasa viva, porque ele não oferecia consolo barato, oferecia transformação. E agora, você terá acesso aos mesmos princípios que moldaram sua mente como rocha em meio à tempestade. Se tiver coragem de aplicá-los, poderá reconstruir sua vida por dentro. Princípio 1. Ouça mais, fale menos. Epicteto dizia: temos 2 ouvidos e uma só boca, para escutar mais do que falamos. Mas quando a emoção ferve, esquecemos disso. Ouvir de verdade é mais que captar palavras. É enxergar através do silêncio, perceber as dores escondidas, os pedidos que não foram ditos. Imagine um comandante. Ele não comanda antes de ouvir o som do terreno. Assim é o sábio, atento antes de agir. Num mundo onde todos gritam, quem escuta se torna raro e poderoso. Ouvir é uma forma de amar sem invadir, de entender sem interromper. É um tipo de força que não se exibe, mas transforma. Princípio 2. Não entregue sua paz ao humor dos outros. Pense na sua mente como uma fortaleza. Se você reage a qualquer provocação, deixa a porta aberta para o invasor entrar. Epicteto dizia: não são os fatos que nos ferem, mas o modo como os interpretamos. As palavras podem ser duras, mas só machucam se você aceitar o golpe. É como tomar veneno esperando que o outro sofra. Se você deixa que decidam como se sente, está abrindo mão da sua liberdade. Seja como a água, flexível, mas intacta. Quem reage a tudo é marionete. Quem escolhe como reage é mestre de si. Princípio 3. Aceite o pior e dissolva o medo. E se, em vez de fugir do que teme, você decidisse encará-lo de frente? Epicteto acreditava que, ao imaginar e aceitar o pior, desarmamos a ansiedade. Como acender a luz num quarto escuro, o monstro vira uma sombra inofensiva. Aceitar o pior não é desistir, é se preparar. É vestir sua coragem como armadura e caminhar, mesmo com o coração disparado. Pense num navegador antigo, à beira de uma tempestade. Ele sabe que o mar pode engolir o navio, mas mesmo assim, ajusta as velas, firma o leme e segue. Princípio 4.
Transforme o erro em espelho. Para Epicteto, o fracasso não era queda, era lapidação. Cada tropeço revela onde pisamos. Em falso, quem somos diante da falha e quem podemos nos tornar a partir dela. A criança que aprende a andar cai centenas de vezes, mas nenhuma dessas quedas a define como fraca. Porque então nós adultos tememos tanto errar? Errar é sinal de tentativa, e tentativa é a trilha da evolução. Perfeição é ilusão. O verdadeiro caminho é persistir com humildade, ajustar com sabedoria, repetir com coragem, até florescer. Princípio 5. A simplicidade revela o que o excesso esconde. No mundo moderno, o excesso virou medalha, mais status, mais distração, mais ruído. Mas Epicteto, que viveu com quase nada, sabia: a alma precisa de espaço. E onde há demais, o essencial se perde. Simplicidade não é ausência, é clareza. Quando você abre mão do supérfluo, reencontra o tempo, o silêncio e a paz. Uma casa pequena pode abrigar mais serenidade que um castelo. Uma vida com propósito pode gerar mais impacto que 1000 metas sem raiz. Viver simples é ter espaço para o que realmente importa: presença, verdade, conexão. Princípio 6. Humildade é o início de toda sabedoria. Quem caminha com humildade não precisa provar nada a ninguém. Epicteto, mesmo mestre, dizia que vivia mais aprendendo do que ensinando. Ele sabia: a arrogância fecha portas, a humildade as escancara. Quem acha que já sabe tudo, para de crescer. Quem reconhece que ainda não sabe, cresce em dobro. A humildade não te diminui. Ela abre espaço para que o conhecimento entre. É o solo onde a sabedoria cria raízes profundas. Princípio 7. A fortuna pode encantar e aprisionar. O dinheiro revela mais do que transforma. Muitos, ao conquistá-lo, se tornam prisioneiros do que possuem. Epicteto via homens ricos por fora, mas pobres por dentro, e homens simples, mas inteiros. Quem vive em função do que tem, esquece de cuidar de quem é. O ouro pode brilhar, mas não aquece a alma. A verdadeira segurança não mora na abundância, mas na suficiência. Em saber que se pode viver com pouco e ainda assim em paz. Princípio 8. A culpa pode ser um labirinto, mas você carrega a saída. Muita gente se afoga dentro da própria culpa como se fosse uma prisão perpétua. Mas culpa só tem valor quando se transforma em bússola, apontando não para o castigo, mas para a responsabilidade. Epicteto nos chama a romper esse ciclo. Errou? Assuma. Repare o que for possível, aprenda e siga. Carregar culpa indefinidamente é como tentar atravessar um rio com pedras amarradas ao corpo. Você não afunda por causa do erro, mas por não deixá-lo ir. Perdoar a si mesmo é um ato de coragem, não de fraqueza. Princípio 9. A energia das suas companhias molda a sua própria. Já sentiu sua luz diminuir na presença de certas pessoas? Epicteto sabia: o meio onde você se planta define o quanto pode florescer. Estar cercado de gente que te eleva não é luxo, é sobrevivência emocional. Não se trata de elitismo, mas de sabedoria. Pessoas conscientes despertam sua consciência. Relações saudáveis te lembram quem você é nos momentos em que você esquece. E se o seu crescimento incomoda, talvez seja hora de trocar os ambientes, não de encolher sua essência. Princípio 10. Sua resposta ao caos é o que desenha o seu destino. Epicteto nos alerta: não são os acontecimentos que ferem, mas o significado que damos a eles. A vida pode te atingir. Isso é inevitável, mas a ferida só se transforma em prisão se você a alimenta. Imagine que cada golpe é uma flecha. Você pode arrancá-la, cuidar da dor e seguir. Ou pode deixá-la cravar fundo, infeccionar, dominar seus dias.
Sua reação é a tinta com que você escreve a sua história. Você é quem escolhe. Será a vítima dos fatos ou o herói que levanta, mesmo ferido. Princípio 11. O dever cumprido em silêncio fortalece a alma. Desviar do que precisa ser feito pode até aliviar na hora, mas corrói por dentro. Epicteto acreditava que grandeza é fazer o certo mesmo sem plateia. Um jardineiro cuida da terra antes que haja qualquer sinal de flor. Ele planta, rega, insiste, porque ele confia no processo, não no aplauso. Honrar seu dever, especialmente quando ninguém vê, é forjar um caráter firme. A verdadeira força está nas decisões silenciosas que constroem a sua integridade. Princípio 12. O ódio alheio não merece sua rota. Quem te ataca revela mais de si do que de você. Revidar é ceder. Ignorar é dominar. Epicteto nos ensinava que uma ofensa só fere se você a acolhe. Recusar o veneno é não deixar que ele contamine sua paz. Imagine-se caminhando enquanto jogam pedras. Você pode parar e revidar, ou seguir até que o barulho fique para trás. O verdadeiro poder está em não desviar do seu caminho por causa da amargura dos outros. O silêncio é a espada dos sábios. Princípio 13. Amizade autêntica é escudo e bússola. Quando a vida desaba, não é o saldo bancário que te segura, mas o afeto genuíno. Epicteto valorizava os vínculos que resistem ao tempo e ao caos. Um amigo de verdade é aquele que segura sua mão quando você mesmo pensa em soltar, que te lembra da sua essência quando o mundo inteiro tenta te convencer do contrário. Valorize essas almas raras. Elas não são só companhia, são abrigo, são raiz, são farol em noites sem lua. Princípio 14. Mesmo nas sombras, ainda existe uma centelha. A dor pode escurecer o céu, mas nunca apaga a possibilidade de luz. Epicteto acreditava que até os períodos mais difíceis trazem sementes de força e aprendizado. Enxergar o que ainda brilha na escuridão não é otimismo vazio. É uma estratégia de sobrevivência emocional. Encontrar sentido no caos é o primeiro passo para transformá-lo. Quem consegue ver beleza mesmo no entulho, constrói castelos onde outros só enxergam ruínas. Princípio 15. Soltar o que você não controla é libertação, não derrota. Você pode fazer tudo certo e ainda assim não controlar o resultado, porque a vida é um rio com margens que não pertencem a você. Epicteto nos convida a focar apenas no que é nosso, nossos pensamentos, nossas escolhas, nossas ações. O resto é fluxo. Tentar segurar o incontrolável é como tentar conter o vento com as mãos. Libertar-se dessa ilusão é ganhar leveza, e leveza não é fraqueza, é a forma mais elegante de força. Ao longo dessa travessia, talvez você tenha percebido. A dor pode ser uma forja, o medo, uma bússola, a simplicidade, um bálsamo, e o silêncio, uma resposta mais potente que qualquer grito. Epicteto não te promete conforto. Ele te oferece algo mais raro, clareza. Ele não aponta um atalho, mas um caminho firme. Um caminho onde a liberdade não depende das circunstâncias, mas da força interior que você cultiva. Se essas ideias tocaram algo dentro de você, não é por acaso, é porque você já iniciou a jornada. E agora, deixe uma marca consciente neste momento. Vá até os comentários e escreva: eu sou inabalável diante das tempestades da vida. Vamos criar uma corrente de presença, coragem e despertar. Se este vídeo tocou sua alma, compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio poder. E lembre-se, a verdadeira liberdade começa onde o controle termina, dentro de você.